Olá pessoal, começa agora mais um Olhares Universitários. No programa de hoje você vai saber tudo o que rola nos bastidores do Bom Dia Santa Catarina. A gente cuida com a forma como a gente vai dar essa notícia. Vai conhecer o laboratório de criação da Univale no campus de Florianópolis. E ainda tem um bate-papo sobre o mercado de audiovisual. Sabe? Não fica parado, cara. Então se liga, porque o programa Olhares Universitários está no ar. O Olhares de hoje começa falando de rádio, um meio que está há quase um século no Brasil e mesmo assim continua se reinventando. A interação com os ouvintes vai além das ondas do rádio. Hoje em dia, a interatividade entre o rádio e os ouvintes aumentou, tanto pelas redes sociais como pelo telefone. O programa Olhares decidiu mostrar 3 rádios de estilos diferentes para saber como acontece essa interatividade. Começamos pela rádio jornalística CBN. O rádio ele é um meio naturalmente interativo com o seu ouvinte, com quem está ali participando. E com a internet isso cresce ainda mais. Se antes a gente era totalmente dependente do telefone, por exemplo, hoje a gente tem esse escopo das redes sociais para trabalhar com isso. A interatividade com a gente funciona via Facebook, via Twitter e as pessoas elas participam ativamente. Por exemplo, foi dito alguma coisa agora num programa, no Notícia na Tarde. E a pessoa às vezes complementa a informação, uma notícia de trânsito, eu estou aqui e a situação realmente está dessa maneira ou não. Então a interatividade ela tem fluído bastante com a gente, com as redes sociais, como um complemento dessa interatividade que já existia antes da era da internet. A Rádio Atlântida tem um estilo mais jovem e, portanto, tem uma interação maior com o ouvinte. Mas como acontece essa interação e qual a importância dela? Bom, a importância, na verdade, é a interatividade que os ouvintes passam junto com a Atlântida, assim, né? É importante tanto para a marca Atlântida como para os próprios comunicadores. Interagir durante os programas, para a gente chamar para o blog, para a gente saber o que o próprio ouvinte está achando do programa, ou até pelo fato da gente gostar disso, sabe? A questão do ouvinte perguntar pra gente se pode tocar a tua música, tu tocar ela no programa, e daí tu falar assim, essa música foi o Renato fulano que pediu lá no Facebook, e depois ele no inbox pra ti falar, falaram meu nome na rádio, sei lá, tipo, essa energia gostosa de saber que realmente tem alguém ouvindo e que ela tá ali do outro lado e ela tá interagindo contigo, é uma coisa muito louca, assim. Cada programa que vai ao ar, a gente tem um post no Facebook, por exemplo. E a gente replica a chamada a esse post, porque através desse post as pessoas podem pedir uma música, podem mandar um recado para alguém ou pra gente daqui mesmo. É o bate-papo da gente, a gente fala com eles através do rádio e eles respondem, entre aspas, pra gente através das redes sociais. E para terminar, entrevistamos a locutora da Rádio Univale. A interatividade hoje em dia ela acontece bastante pelas redes sociais, mas ainda pelo telefone também. Nós temos Facebook hoje, Skype, Twitter, e as pessoas participam bastante, interagem bastante, porque hoje o rádio, apesar das pessoas continuarem ouvindo no carro, no rádio em casa, elas ouvem bastante pela internet também, tá? Mas a interatividade ela é primordial, porque o rádio ele é mágico, ele traz aquela magia, as pessoas imaginam, mas elas têm essa necessidade de interagir, de poder ouvir o nome delas, de poder sugerir, de poder curtir aquela música naquele momento especial. Então a interatividade se dá dessa forma. No dia a dia a gente consegue ver pelas redes sociais, a gente vê pela participação, a gente vê pelo retorno do ouvinte quando ele conversa com a gente, quando a gente encontra as pessoas na rua. Eu ouço você, eu curto o teu programa, eu curto a programação da rádio. É interessante que as pessoas tenham a curiosidade, muitas vezes, de conhecer, não só a rádio como os locutores, porque o rádio cria aquela ideia, as pessoas criam uma imagem de quem está fazendo o rádio, então a interatividade também se dá dessa forma, apesar do rádio não parecer, mas as pessoas ainda têm a curiosidade de conhecer como funciona, vêm visitar, vêm conhecer não só os equipamentos, mas também quem faz o rádio. E para matar a nossa curiosidade acadêmica, Veridiane nos mostrou como funciona a rádio, os equipamentos e a interação online.
E agora, no quadro Papo Cult, tem uma conversa com o produtor audiovisual Diego Lara. Ele fala sobre os desafios da profissão e o mercado de trabalho. E aí, pessoal, o Papo Cult de hoje é com o Diego Lara, diretor e proprietário da TAC Filmes, daqui de Itajaí. Vamos saber um pouco mais da vida dele, da produtora e também do mercado audiovisual da região. Então, Diego, me conta, quem era o Diego Lara antes da TAC Filmes? Cara, é mais só você perguntar na faculdade, assim, porque... O Diego Lara, ele era um cara... Pô, é horrível falar na terceira pessoa, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de desenhar, escrever, pintar. E fazer filme foi uma coisa que acabou virando uma coisa natural para mim, assim, porque a gente vem de uma época que tava meio que era a transição, assim, do analógico pro digital e tudo mais. Bem mais difícil do que é hoje. Hoje tá bem mais simples. E sei lá, eu gostava de fazer isso e daí eu conheci o Flávio, a gente que não queria trabalhar para os outros fazendo o que a gente gosta, que é documentário, ficção, essas coisas. E daí surgiu a empresa. Estamos indo comemoramos 9 anos, faz umas 2 semanas. A quantidade de dinheiro que está circulando no mercado e tudo mais favorece com que cresçam e nasçam novas oportunidades. Então, assim, ó, estuda, se prepara pra caramba, participem de grupos de ação das suas cidades, assim, tipo, Itajaí tem a Câmara Setorial do Audiovisual, Balneário também tem. Todos esses lugares estão se organizando para fazer a gestão do setor. Não é mais uma coisa, tipo, sabe, cada um por si. Agora, ou as pessoas se juntam e começam a trabalhar juntas e faz o negócio crescer junto, ou vai ficar sozinho, sem produzir, né? Tu não vai chegar numa casa de uma pessoa, abrir o portão, abrir a geladeira e sair pegando as coisas. Tu tens que ter respeito. Tem que saber chegar para saber sair, né? É mais ou menos assim a conta. Sobre o teu último documentário, que foi o Restrito, sobre o localismo aqui na Praia da Atalaia, em Itajaí. Quais foram as dificuldades que tu encontrou? Quais foram os desafios que tu encontrou para fazer esse documentário? Cara, eu achava que eles iam ser bem maiores, assim, saca? A gente tinha esse projeto já engavetado, fazia, sei lá, uns 5 anos. Mas nunca era o momento certo, porque a gente sempre estava produzindo uma outra coisa. E a gente sabia que, pelo tema dele, ia ser muito difícil a gente conseguir um financiamento, alguma coisa, alguém para financiar esse projeto de forma real. Então a gente juntou, como estava produzindo alguns materiais, eu investi uma verba nesse projeto e ele nasceu, assim. Cara, dificuldade diversas, né? Porque você está falando de uma coisa que é meio subcultura, as pessoas meio que retalham mesmo sem conhecer, já falam que é errado e tudo mais. E é errado, né? A violência em si é péssima. Só que toda a história do localismo em Itajaí é diferente em alguns aspectos, porque vocês viram o filme, né? Então tem aquela coisa da retomada, do pico ser os paulistas e cariocas iam pra cá surfar, e daí a molecada que apanhava, e esses moleques aprenderam na porrada, assim, sabe? E daí todo mundo que estava envolvido com o projeto, os entrevistados, os surfistas, começaram a ceder material pra gente. E daí o filme nasceu e ele virou aquela coisa colaborativa, que foi do caramba, assim, tipo, ele ficou bem maior, bem mais bonito por causa disso. Itajaí, final de semana, a polícia tirava folga, bicho. Nós fomos a primeira geração que começou o surf. Cheguei a morar, bem dizer, dentro da Atalaia, cara. Minha dica é, cara, estuda pra caramba e eu ainda sou molecão, assim, e eu faço uma coisa meio frequente que é o que eu gostaria que os jovens fizessem, assim, mais jovens. Faz, sabe? Não fica parado, cara. Tipo, cada minuto que você está parado não fazendo alguma coisa, esse minuto não volta mais. O tempo que você não está fazendo alguma coisa, o tempo que você poderia estar criando, poderia estar pensando. Mas é difícil fazer cinema. Meu, escreve, então, desenha, faz alguma coisa, só não fica parado. E para quem ficou curioso e quer assistir o documentário Restrito, é só acessar a página no Facebook da TAC Filmes. Bom, pessoal, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não saiam daí, porque no próximo bloco tem uma matéria sobre o telejornal Bom Dia Santa Catarina.